Felicidade, Hans Castorp, enfermiço e cândido filho da vida. Tua história terminou. Contamo-la até o fim. Ela não foi nem breve, nem longa. É uma história hermética. Contamo-la por amor a ela e não a ti, pois tu eras simples. Mas afinal era a tua história, e como ela te coube em sorte, deves ter certas qualidades. Não dissimulamos a simpatia pedagógica que, ao narrá-la, começamos a nutrir por ti e que seria capaz de nos induzir a tocar delicadamente o canto do olho com a ponta do dedo ao pensar que nunca mais tornaremos a te ver e nem a te ouvir. Adeus para a vida ou para a morte. Tens poucas probabilidades a teu favor. O macabro baile ao qual te arrastaram durará ainda vários anos malignos. Não queremos apostar muita coisa na tua possibilidade de escapar. Para falar com franqueza, não sentimos grandes escrúpulos ao deixar indecisa essa questão. Certas aventuras da carne e do espírito, sublimando a tua singeleza, fizeram teu espírito sobreviver ao que tua carne dificilmente poderá resistir. Esse, então, é o trecho final aqui da Montanha Mágica do Thomas Mann. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então, terminando esse nosso projeto de leitura coletiva que já se arrasta há tanto tempo, vamos falar aqui da última parte da Montanha Mágica. Que é uma parte em que o Thomas Mann ele vai de certo modo colocar em prática todo aquele jogo entre a contração e a dilatação temporal que ele havia anunciado e explicitado naquele capítulo que a gente comentou no vídeo passado, que é lá o passeio pela praia, que juntamente com Neve talvez sejam os dois grandes capítulos desse final do romance, porque é a partir deles que a gente vai observando uma série de alterações no rumo da história e na percepção que nós passamos a ter do tempo e nós passamos a ter desses personagens e da vida deles na montanha. Inclusive, é nesse capítulo, no passeio pela praia, que o tempo é tratado como algo extremamente amorfo, né? Então, por não ter uma forma definida, o tempo é uma categoria narrativa extremamente dócil, como diz lá o Benedito Nunes ao comentar aqui a Montanha Mágica. E é justamente por conta disso que é muito fácil para o autor manipular essa instância narrativa, manipular o tempo da maneira como ele bem entende aqui dentro desse romance. E daí, uma vez que nós estamos diante de um autor que tem a ideia de que o tempo não tem uma forma definida, ao mesmo tempo em que ele expõe pra gente que o que ele pretende fazer aqui nesse romance é um romance que se propõe a ser uma experiência temporal, nós temos um seguinte dado, nós temos a ideia de que o próprio texto ele vai se tornando amorfo tal qual o próprio tempo, como o Thomas Mann havia exposto pra gente. E é possível pensar nessa questão desse texto enquanto algo amorfo em pelo menos 3 momentos aqui dessa última parte do romance. Quando a gente pensa, por exemplo, na ausência total das marcações temporais do tempo cronológico e do tempo objetivo, exceto por aquela marcação final que diz quantos anos o Hans Castorp ficou na montanha. Mas enfim, fora esse momento, nós não temos aqui marcações temporais precisas. Isso porque, de certo modo, ao subtrair essas marcações temporais, o Thomas Mann aproxima a nossa experiência enquanto leitor da experiência do Hans Castorp enquanto personagem, porque nem um lado nem o outro sabe exatamente há quanto tempo nós estamos aqui acompanhando toda essa aventura. Mas enfim, então esse é um momento. Outro momento em que há essa aproximação
da experiência do leitor com a experiência do Hans Castorp, e que de certo modo mostra como o texto pode ser moldado de maneira muito dócil, é o momento em que a gente fica sabendo do tédio, né, do Hans Castorp, que vai atingir o próprio leitor, pelo menos me atingiu fortemente, quando eles começaram a descrever todos aqueles discos que eles receberam, e daí vai e fala o nome dos compositores, e fala, ah, não, gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Aquele momento é um momento em que as coisas elas acontecem de maneira mais lenta, e me parece que isso é uma maneira também de aproximar ali essas duas experiências, como eu estou defendendo desde lá do vídeo anterior a esse. E nós temos por fim, e talvez aqui essa desarticulação textual fique mais explícita, é os discursos lá do Peppercorn, né, que é aquele holandês louquíssimo lá e tal. Por quê? No início, desde o momento em que ele aparece, nós temos ali um dado que é, quando ele fala de maneira totalmente desarticulada. E essa desarticulação da fala dele, além de demonstrar aqui essa ideia desse texto amorfo que eu estou comentando com vocês, ela também vai se encaminhando até o ponto em que ele está ali falando perto ali de uma cachoeira e ninguém está ouvindo o que ele está dizendo por conta de todo aquele barulho. Então veja que a desarticulação do discurso desse sujeito acaba, de certo modo, corroborando toda essa ideia que eu venho expondo aqui para vocês. Mas enfim, por falar então no Peppercorn, que destino trágico esse dele. Inclusive, que destino trágico de várias dessas pessoas aqui, né? Nessa última parte. Mas enfim, o Peppercorn então, depois lá de toda aquela orgia que ele, daquela bacanal que ele promoveu no sanatório, ele ficou ali um pouco adoentado, ele já era velho, ele estava um pouco doente, e a partir daí ele fica cada vez mais adoentado, enfim, mais debilitado e tal. Mesmo assim, ele e um grupo formado por Hans Castorp, Settembrini, Nafta eu não lembro se tá, não, Nafta tava, Nafta, Cláudia e mais um povo lá que morava no sanatório, esse grupo de pessoas então resolve fazer uma excursão até uma cachoeira que ficava ali perto do Berghoff. Então veja que aqui nós temos um dado muito importante que é, para que alguma coisa aconteça na vida dessas pessoas, é preciso que elas se afastem daquele ambiente extremamente claustrofóbico que é o ambiente do Berghoff. E eu estou usando claustrofóbico porque depois lá de toda a discussão que a gente teve sobre o capítulo intitulado Neve, fica claro que há uma mudança na nossa percepção sobre a vida que essas pessoas levavam ali, né? Então, eles não estão vivendo naquele paraíso que nós acreditávamos que viviam, e é justamente por isso que eu pensei exatamente na palavra claustrofóbico. Mas enfim, então vai o Hans Castorp lá, né, organizar toda essa excursão, essa caravana rumo a essa cachoeira, e na divisão de lugares, então, dentro das carruagens que os levariam até o ponto em que eles chegariam lá na cachoeira, o Hans Castorp ele acabou ali indo junto com um paciente que até então não tinha tido nenhuma aparição, não que eu me lembre, dentro do romance. E esse paciente, ele tem uma quase obsessão pela figura da Cláudia, né, que é o grande amor ali do Hans Castorp. E essa obsessão que ele tem digamos, ela tem uma série de laivos de erotismo, digamos assim. Porque esse sujeito, ele faz alguns comentários extremamente indecorosos e justamente, ele vai a viagem inteira fazendo esses comentários indecorosos sobre essa moça, e o Hans Castorp vai começando a ficar cada vez mais irritado com esse sujeito. E na página 827, o Hans Castorp diz o seguinte: muito bem, Weasel, eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse cara. Muito bem, Weasel, e agora vamos fazer uma pequena pausa e tomar a decisão de calar a boca, até que cheguemos à casa do merceeiro e alguém venha nos fazer companhia. É de minha parte uma sugestão e uma ordem. Não quero ofendê-lo e admito que o senhor se encontra em graves apuros. Mas lá em casa contavam a história de um indivíduo que tinha recebido o seguinte castigo. Quando falava, saíam-lhe da boca serpentes e sapos.
O livro não rezava o que aquela personagem fazia diante disso, mas sempre fui de opinião que ela deve ter calado a boca. Então veja que nesse ponto, que talvez tenha sido o ponto mais engraçado até o momento do livro, eu ri bastante lendo isso, mas nesse ponto a gente aprende como, com uma elegância ímpar, mandar alguém calar a boca. Vamos fazer uma pequena pausa e tomar a decisão de calar a boca. Mas tá, depois ali então desse pequeno atrito entre os dois, eles chegam ali até a cachoeira. Chega lá, eles exploram um pouco da região. Chegam inclusive a escalar uma das encostas ali dessa cachoeira. Enfim, tá tudo indo às mil maravilhas até o momento em que eles resolvem comer ali, né, o lanchinho que eles haviam levado. Todo mundo é da opinião de que eles deveriam se afastar um pouco da cachoeira para poderem conversar melhor, para que o barulho não os impedisse de conversar. Mas o Peppercorn acredita que o melhor seria que eles ficassem ali perto, porque afinal de contas não é sempre que você tem a beleza daquele lugar ali ao alcance dos seus olhos. Como ele é uma pessoa assim de destaque dentro do grupo, todo mundo acaba acatando ali a sugestão dele. E daí nós temos outra cena que na minha opinião foi muito engraçada, que é a seguinte: todo mundo ali comendo, esse sujeito pega uma taça, levanta e começa a falar e faz um longo discurso e não sei o que, com toda aquela sua eloquência. Só que nós temos um problema. Ninguém está ouvindo o que esse sujeito está falando e ele está ali falando, gesticulando, sem que ninguém preste atenção nele. Porque não, na verdade as pessoas estão prestando atenção mesmo sem ouvir nada do que ele diz. Mas enfim, esse momento eu achei também bem engraçado dentro aqui do romance. Mas tá, naquela mesma noite, então, depois de toda aquela aventura ali na cachoeira, uma série de coisinhas esquisitas começaram a acontecer. A primeira delas foi o fato de que o Hans Castorp, apesar de estar cansado, ele não consegue dormir, ainda que ele não esteja aflito com nada, enfim. E ele está ali, então, se revirando na cama tentando dormir, quando alguém bate na porta do quarto dele e diz que é para que ele vá até o quarto ali do Peppercorn. E qual não é a cena terrível, né, que ele encontra ali? Ele chega no quarto, encontra a Cláudia debruçada na cama ali chorando, e quando ele olha na cama, ele percebe que o Peppercorn está morto. E daí nós temos a grande questão aqui, que é: não é que o Peppercorn morreu por conta da doença e daí ele extrapolou um pouco ao ir ali naquele passeio. Na verdade, ele se matou. E na verdade, ele se matou de uma maneira extremamente engenhosa, que é colocando o veneno dentro de um determinado mecanismo ali que imitava uma mordida de cobra. E por conta disso, ele acabou, enfim, tendo uma asfixia ali. E está horrível. É uma cena assim horrível de se ver. Ele morre. A Cláudia e o Hans estão ali conversando, né? A Cláudia acredita que, enfim, o Hans Castorp tinha o direito de ver o corpo antes de mandá-lo embora, né, dali do sanatório. E durante ali aquela conversa, o Hans e a Cláudia acabam ali, enfim, se abraçando para que ele a conforte, e ele dá um beijo na testa dela. E a partir desse momento, a Cláudia simplesmente vai embora e é esquecida do romance. Então, assim, é muito curioso porque o Thomas Mann, ele foi nutrindo essas esperanças tanto na gente quanto no Hans Castorp até o fim, para que a gente chegue no fim e perceba que as coisas não aconteceram como a gente havia pensado que aconteceriam, não é verdade? E é engraçado porque em nenhum momento do romance ele nos deu indícios desse final malogrado ali, né, desse casal. Mas enfim, esse momento então é um momento que eu achei bem triste do romance. Apesar de no início, como eu falei no vídeo anterior, eu não ter gostado tanto do Peppercorn, agora eu estava começando ali a simpatizar com ele, aí o sujeito vai lá e morre. E depois da morte do Peppercorn e da Cláudia ter ido embora ali do sanatório, a vida no Berghoff vai seguindo sem grandes surpresas, o que gera no Hans Castorp um tédio enorme. E é a partir desse momento que a gente também observa ali uma pequena mudança na nossa percepção da vida ali naquele lugar, porque afinal de contas é nesse momento que o Hans Castorp começa a perceber o malefício que é você ficar ali naquele lugar em que o tempo não passa, em que você faz sempre as mesmas coisas, em que nada de novo acontece, enfim. Esse estado de tédio
que vai reinar ali na Montanha Mágica, ele de certo modo encontra par na planície. Por quê? A gente vai recebendo aqui nessa última parte da leitura, a gente foi recebendo, a gente não, os personagens foram recebendo notícias cada vez mais preocupantes sobre a possibilidade de articulação de uma guerra. Então essas notícias vão chegando em volume cada vez maior e vão sendo notícias cada vez mais preocupantes mesmo, de modo que aqui nesse romance a gente começa a perceber que a guerra ela é fruto de uma mistura entre o tédio e uma espécie de agressividade que estava ali começando a surgir em decorrência desse tédio mesmo. Então a mistura entre tédio e agressividade acabou fermentando ali e gerando as causas principais da guerra, segundo toda a argumentação que o Thomas Mann vai colocando aqui. E daí na página, eu vou ler aqui alguns trechos de algumas páginas que eu fui separando aqui para vocês. Na página 849 é dito o seguinte: parecia-lhe a Hans Castorp que tudo aquilo não podia acabar bem, que uma catástrofe devia ser o seu fim lógico, uma revolta da natureza paciente, um temporal, um tufão que varresse o mundo, desfazendo o feitiço que o paralisava, arrancando a vida do ponto morto e dando cabo da época das vacas magras num terrível dia do juízo. Na página 912, há uma continuação de toda essa reflexão aqui. É dito o seguinte: à medida que se sucediam os anos, e daí nós temos uma marcação temporal importante aqui dentro da estrutura do romance. Mas enfim, à medida que se sucediam os anos, um certo quê começou a pairar sobre o sanatório Berghoff. Um espírito que, como Hans Castorp vagamente sentia, era o descendente direto do demônio cujo nome maligno já citamos em outra ocasião, que é o tédio. O jovem estudara aquele demônio com uma curiosidade irresponsável de um viajeiro em busca de informação e até descobrira na sua própria alma perigosas aptidões para desempenhar um papel importante no culto abominável que todo mundo lhe devotava. Que se passava, afinal? Isso é um pouquinho para baixo. Que havia no ar? Um espírito rixento, uma irritação aguda, uma impaciência indizível, uma tendência geral para discussões venenosas, para acessos de raiva e mesmo para lutas corporais. Querelas ferozes, gritarias desenfreadas de parte a parte, surgiam todos os dias entre os indivíduos ou grupos inteiros. Então veja que o que nós temos aqui nesses trechos que eu acabei de ler para vocês é toda uma ideia de que o tédio e toda essa agressividade que estava ali se formando ali no Berghoff e que encontrava reflexo ali na planície, de certo modo foi criando uma hostilidade, e a partir dessa hostilidade que o narrador vai colocando pra gente a questão da guerra. E daí, é claro, a partir desse momento então, e lembra lá, desde o capítulo intitulado Neve, a gente tem toda essa mudança, né, na nossa percepção sobre a vida ali. E é muito curioso porque essa ideia de que o clima da montanha é um reflexo ali do clima na planície, de certo modo vai retomar muito daquela ideia platônica do mito da caverna. Tanto que, na página 948, é dito o seguinte: imaginava na verdade isso ou aquilo das sombras espirituais das coisas, mas não se preocupava com as próprias coisas devido a uma tendência arrogante para tomar as sombras pelas coisas e para ver nessas apenas sombras. E não devemos censurá-lo severamente por conta disso, visto a relação entre sombras e coisas não estar definitivamente esclarecida. Então, quando a gente pensa nessa discussão que vai retomar lá muito do Platão, nesse momento do romance, em que nós temos toda essa articulação dessas discussões sobre a guerra acontecendo na planície, e que chegam e começam a influenciar o pessoal ali do sanatório, é muito curioso porque a partir desse momento vai se concretizar toda aquela visão negativa que vinha se articulando sobre a vida ali na montanha desde lá do capítulo intitulado Neve. Porque nesse ponto aqui a gente começa a perceber que, se a gente for pensar ali em termos platônicos,
as pessoas vão até o Berghoff para poder se manter dentro da caverna e evitar toda aquela realidade ali da planície. Foi isso o que o próprio Hans Castorp fez quando ele resolveu que é melhor ele ficar lá, é mais lucrativo para ele ficar lá do que descer até, enfim, o seio familiar e aquela coisa toda. Então veja que é muito curioso porque nesse momento aqui, digamos, é o momento ápice em que o narrador está falando pra gente, olha, a vida ali naquele lugar não é uma vida boa. A vida ali naquele lugar afasta as pessoas da verdadeira realidade e as faz ficar ali chafurdando naquele simulacro de realidade que é oferecido ali pelo sanatório. Só que antes de começarem todas essas discussões sobre a guerra, duas coisas acabam de certo modo aparecendo enquanto distrações para o Hans Castorp para livrá-lo de todo aquele tédio ali da montanha. A primeira delas foi uma vitrola que acabou chegando ali, e é muito engraçado que o Hans Castorp chega inclusive a sonhar com os discos girando ali e com a agulha da vitrola fazendo ruído ali nos discos. Enfim, é um sonho bem curioso esse que ele tem envolvendo ali aqueles discos. E por outro lado, aparece lá a tal da médium que vai comandar, digamos, as sessões de espiritismo que vão acontecer ali no Berghoff. Essa paciente aqui, ela vai ser uma jovenzinha de 16 anos, se não me engano, dinamarquesa, e ela vai dizer que ela escuta vozes, que ela consegue se comunicar com os mortos, que ela tem inclusive um mentor espiritual que vai chegar a conversar ali com esses pacientes que se reúnem em torno da moça. E esse mentor espiritual, inclusive, chegou a ser um poeta quando era vivo, esse tipo de coisa. E, movidos por toda aquela curiosidade que esse tipo de assunto desperta, e também como modo de enfrentar aquele tédio pelo qual estavam passando, esses pacientes acabam convencendo, não só convencendo esses médicos a permitirem essas sessões espíritas, mas também a participarem dessas sessões espíritas que vão começar ali a acontecer. E daí a coisa começa de uma maneira bem singela ali com o jogo do copo, né? Mas tem toda uma espetacularização de tudo aquilo, né? A moça se veste com uma roupa especial, aí eles arrumam a mesa de um jeito especial, enfim, para na verdade ser só aquele negócio de colocar o dedo no copo e o copo ir se movimentando para formar palavras, enfim. Então, em um primeiro momento você tem ali esse jogo do copo acontecendo no Berghoff, até que as sessões elas vão começando a ficar cada vez mais, a flertar cada vez mais com o sobrenatural, e com isso esses experimentos eles vão se tornando cada vez mais inexplicáveis. No começo, algumas luzes começam a acender e apagar, aí depois alguns objetos começam a mudar de lugar, depois o retrato lá que a Cláudia entregou ao Hans Castorp aparece no bolso dele durante uma dessas suas sessões. A moça, inclusive, essa paciente dinamarquesa, ela vai chegar, inclusive, com a ajuda ali do próprio Hans Castorp, que vai ser o assistente mediúnico dela ali. Essa moça vai chegar, inclusive, a incorporar esse tal desse seu mentor espiritual num estado de transe, que é muito bem descrito aqui pelo narrador, inclusive. E várias outras coisas vão começando ali a acontecer em torno desse pessoal que começa a se reunir, enfim, para poder participar dessas sessões. Mas tá. E daí nós temos uma coisa bem interessante que é a seguinte: dentro dessas sessões, esses rituais espíritas aqui que vão acontecer, eles vão totalmente contra todas aquelas cartilhas religiosas. Porque a religião, ela era vista até esse momento, e é vista em alguns casos até hoje, como algo apartado da vida cotidiana. Só que para essa moça poder entrar em transe, ela sempre tem que ter alguém conversando perto dela, ela tem que estar ouvindo o rádio ali próximo para ela poder, enfim, se concentrar. Então veja que para que ela entre em transe, ela se cerca de elementos do cotidiano para conseguir chegar a esse estágio da consciência que a aproxima desse mundo dos mortos, digamos. Pois bem, então veja que, por um lado, nós temos toda essa ideia de que a religião é algo apartado,
mas por outro nós temos essa moça que vai e se insere no meio de coisas cotidianas. Ora, os próprios habitantes do Berghoff, eles já estão apartados daquela realidade real que é a realidade da planície. Então, é quase como se o mundo dos mortos que essa moça frequenta fosse a realidade fora da montanha. Então é muito curioso pensar em como que esse jogo entre essas duas esferas da realidade vão aparecer aqui quando a gente pensa nesse momento do livro. Porque apesar de ser um momento bem bobinho ali de sessão espírita, não sei o que, existe toda uma discussão sobre o que é a realidade aqui dentro desse momento e que quando a gente pensa aqui nessa disposição entre a planície e a montanha, é muito curioso pensar em como que isso se articula dentro deste momento aqui do romance. Muito bem, então essas sessões elas vão ficando cada vez mais esquisitas ali, elas vão flertando cada vez mais com o sobrenatural, até que chega o momento em que esse espírito que incorpora ali essa mocinha acaba dizendo que ele vai trazer uma pessoa que morreu para que todos os outros vissem. E quem é essa pessoa que vai acabar voltando ali? Essa pessoa é o Joaquim. E é um momento muito bonito esse momento aqui em que o Joaquim aparece. Isso está na minha edição aqui na página 911. É dito o seguinte: eles estão ali totalmente concentrados, né? Porque o espírito está ali, enfim, se manifestando. E daí é dito o seguinte: havia no aposento uma pessoa a mais. Ali, a alguma distância do grupo, nos fundos do gabinete, no ponto em que os restos da luz vermelha quase se confundiam com a escuridão, de modo que a vista mal avançava até ele, ali, entre o lado comprido da escrivania e o biombo, na poltrona dos pacientes do médico que ele ocupara durante o intervalo, estava sentado Joaquim. Era Joaquim, com as sombras das faces encovadas e com a barba de guerreiro dos seus últimos dias. Essa barba no meio da qual ressaltavam cheios e altivos os lábios. E daí é feita toda uma descrição ali de como que está o Joaquim, né? Todo mundo fica ali totalmente embasbacado com aquela aparição. E é claro, uma vez que foi ali o Hans Castorp que sugeriu que fosse o Joaquim a aparecer, todo mundo começa a incentivar. Olha, fala alguma coisa com ele, né? E daí na página 912 é dito o seguinte: ouviu como murmuravam, dirija-lhe a palavra. Ouviu a voz de barítono do Dr. Krakowski, que em tom solene e ao mesmo tempo jovial pronunciava-lhe o nome e repetia a solicitação. Ao invés de obedecer, Hans Castorp retirou as mãos debaixo do rosto de Ellen e levantou-se. Novamente o Dr. Krakowski chamou-o pelo nome, dessa vez num tom severo de admoestação. Mas Hans Castorp já avançava em poucos passos aos degraus da porta de entrada e acendeu numa manobra rápida a luz branca do lustre. Ellen Brand, que é o nome da mocinha, sobressaltou-se num choque violento. Torcia-se nos braços de Clifford. A poltrona estava vazia. Então veja que quando ele coloca que o Hans Castorp ficou impressionado com tudo aquilo, mas ao invés de tentar se comunicar, ele foi e acendeu a luz, porque tudo isso acontecia no escuro. E quando ele acende, ele olha para a poltrona e está vazia, você começa a se perguntar, mas será que tudo isso aconteceu mesmo? Ou será que foi algum truque? Será que foi, enfim, alguma ilusão de ótica? Alguma coisa assim. Então a gente não sabe se o Hans Castorp fez isso porque ele estava duvidando ou se porque ele estava desesperado diante daquela aparição ali. Então você vai ter que me dizer lá nos comentários qual é a sua opinião. Será que aquela pessoa será que o Joaquim apareceu mesmo? Ou será que foi só algum jogo ali sei lá, algum truque, alguma coisa aqui promovida por essa médium? Não deixe de dizer lá embaixo nos comentários, porque eu realmente fiquei muito aflito aqui nesse momento do romance. Mas tá, passadas então todas essas incursões sobrenaturais desse grupo, a gente fica sabendo então, como eu estava dizendo para vocês, que o clima ali no Berghoff está cada vez mais tenso, tanto por conta do tédio, mas também por conta de toda a hostilidade que vai crescendo ali entre esses pensionistas que começam a brigar por qualquer motivo que apareça para que eles briguem, eles começam, enfim, ali a discutir, e essas discussões vão ganhando proporções homéricas à medida em que essa hostilidade vai crescendo. Por conta disso, então,
durante uma dessas altercações pedagógicas e filosóficas sobre a questão da liberdade que aconteciam entre o Settembrini e o Nafta, eles acabam se desentendendo feio ali, e por conta desse desentendimento, o Nafta acaba desafiando o Settembrini a um duelo. E na página 943 começa toda a descrição desse duelo. É dito o seguinte: vamos começar, declarou Nafta. Avance e atire, gritou ao adversário e começou a avançar ele mesmo com o braço estendido, apontando a pistola para o peito de Settembrini. Foi um espetáculo fantástico. Settembrini fez o mesmo. Ao terceiro passo, o outro, sem disparar, já alcançara a barreira. Settembrini levantou a pistola muito alto e apertou o gatilho. A detonação provocou um eco múltiplo. As montanhas repercutiram sucessivamente o som. O vale encheu-se de vibrações com o choque e Hans Castorp pensou que aquilo deveria alarmar os habitantes. O senhor atirou para o ar, disse Nafta, controlando-se enquanto baixava a arma. Settembrini replicou: eu atiro como quero. Atire o senhor novamente. Nem penso nisso. Agora é a sua vez. Com a cabeça erguida, o senhor Settembrini olhava para o céu. Colocara-se quase de lado, não expondo o peito em cheio ao outro, o que era comovente de se ver. Evidentemente alguém lhe aconselhara a não oferecer ao adversário toda a largura do corpo, e ele se inspirava por essa advertência. Covarde, bradou Nafta, e com um grito humano admitiu que era preciso maior coragem para atirar do que para servir de alvo. Levantou então a pistola de um modo que nada mais tinha em comum com o combate e descarregou-a na própria cabeça. Que cena trágica, inesquecível. Enquanto os cumes jogavam bolas com o ruído seco da façanha medonha, Nafta cambaleou ou precipitou-se alguns passos para trás, arremessando as pernas para o alto. Deu bruscamente meia volta à direita e caiu com o rosto na neve. Todos permaneceram imóveis durante um momento. Settembrini, depois de arrojar a pistola para longe de si, foi o primeiro a aproximar-se de Nafta. Infeliz, exclamou. Que coisa você fez, pelo amor de Deus? Hans Castorp ajudou-o a virar o corpo. Via-se o buraco vermelho, enegrecido ao lado da têmpora. Cobriram-lhe o rosto com o lenço de seda, cuja ponta sobressaía do bolsinho do casaco de Nafta. E é assim que termina esse capítulo, né, que é o penúltimo. E eu achei o fim do... Apesar de eu me lembrar que o Nafta se matava, eu não me lembrava que era de uma maneira tão violenta quanto essa, assim, com um tiro na cabeça. Enfim, eu fiquei muito impressionado com essa cena e muito impressionado com a hombridade do Settembrini ao cumprir com a sua palavra e ao oferecer o peito ali para que o amigo atirasse nele. Então, assim, é uma cena muito triste e é uma cena que, de certo modo, volta naquilo que eu falei assim que eu apresentei o Nafta, que é que ele tinha algo de niilista. Para vocês aí que acompanharam também a minha série de vídeos sobre o crime e castigo, vocês devem se lembrar que eu falei bastante da relação entre niilismo e suicídio, porque o niilismo é essa coisa toda de negação de todos os valores universais, ou de, enfim, de todos os valores que, de certo modo, aprisionam o sujeito, e a negação máxima seria a negação da vida através do suicídio. E daí, quando o Nafta vai e se suicida de fato, ele confirma tudo aquilo que eu havia falado antes sobre esse personagem, mas ainda assim foi um final que me deixou assim bem impressionado mesmo. Mas tá, o eco desse tiro, né, que o Nafta desfere contra si próprio, de certo modo ele vai reverberando e vai se tornar o trovão, né, que vai dar título aqui a esse último capítulo do romance e que, de certo modo, vai tirar todas as outras personagens daquela letargia em que elas estavam. Porque esse trovão que se apresenta no final desse livro é esse tempo histórico que se impõe dentro da narrativa. O suicídio do Nafta ele foi então o último acontecimento
narrativo antes da incidência abrupta do tempo histórico. E nesse momento, então, a gente fica sabendo essa irrupção abrupta do tempo histórico é a declaração da guerra. Então, nesse momento, a gente fica sabendo que a guerra começou e a gente fica sabendo, mais do que o início da guerra, a gente fica sabendo que o Hans Castorp passou ali na montanha 7 longos anos. E daí, é claro, assim que eu postei uma foto no meu... que eu terminei o livro, eu postei uma foto no Instagram e falei para que seria interessante que as pessoas voltassem lá no propósito. Porque eu não sei se vocês estão lembrados, mas de uma maneira extremamente irônica, o Thomas Mann escreve o seguinte no final do propósito, que é lá o primeiro capítulo, né, do romance. Não será, portanto, num abrir e fechar de olhos que o narrador terminará a história de Hans Castorp. Não lhe bastarão para isso 7 dias de uma semana, nem tampouco 7 meses. Melhor será que ele desista de computar o tempo que decorrerá sobre a terra enquanto essa tarefa o mantiver enredado. De certo, não chegará, Deus me livre, a 7 anos. Dito isso, comecemos. Então veja que aqui no início do romance ele já fala, olha, de uma maneira extremamente irônica, ele fala, tomara que isso não dure 7 anos. E aí quando a gente chega no final do romance, a gente descobre que dura o quê? 7 anos. E daí é muito curioso porque ele começa o capítulo intitulado Trovão, que vai ser o último capítulo do romance, da seguinte maneira. 7 anos passou Hans Castorp com a gente ali de cima. Não é um número redondo ao gosto dos partidários do sistema decimal. É, todavia, um número bom, prático à sua maneira. Um lapso de tempo com um cunho mítico e pitoresco, não há negá-lo, e mais satisfatório para a alma do que, por exemplo, uma árida meia dúzia. E aqui quando ele fala que o 7 é um número de cunho mítico e pitoresco, é muito interessante, porque se a gente for pensar bem, são 7 os capítulos do livro, são 49 os subcapítulos do livro, e daí você pega 49 é 7 vezes 7. Você pega o número do quarto do Hans Castorp, é o número 34, 3 mais 4 são 7. Ele passou 7 anos no sanatório, enfim. E o 7 ele é sempre visto ali como o número da perfeição, por conta dos 7 dias da semana, blá 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 blá. Então é muito curiosa a maneira como esse saber quase que místico, quase que alquímico, vai aparecer aqui dentro do romance e vai se explicitar aqui quando a gente pensa na revelação bombástica, que é pelo menos, enfim, eu me lembro que a primeira vez que eu li o romance, eu falei, meu Deus do céu, passaram 7 anos dele ali. Mas enfim, é algo que surpreende, que pega a gente meio que desavisado, esse dado novo que é o Hans Castorp passou 7 anos ali em cima. Mas enfim, o tempo então ele continua transformando todas as coisas. O Hans, ele vai se descobrir cada vez mais não, ele vai se descobrir totalmente incapaz de sequer pensar na possibilidade de sair ali do Berghof. E daí você tem novamente toda aquela ideia platônica, né, de que ele não quer sair da caverna. E toda essa separação entre o Hans Castorp e a vida que ele levava na planície acaba se intensificando ainda mais quando ele percebe que, primeiro, ele não precisa mais encomendar o charuto que ele fumava, porque ali na montanha vende um charuto muito gostoso também, mas enfim. E quando ele acaba descobrindo essa separação entre ele e a planície, acaba se tornando ainda maior quando ele descobre que aquele tio que havia cuidado dele, que depois apareceu inclusive aqui no sanatório, acabou morrendo. Então a morte desse tio é um sinal do total afastamento entre Hans Castorp e a vida na planície. Tanto é assim que a gente fica sabendo logo em seguida que o Hans Castorp ele está tão entranhado ali no sanatório que ele está vivendo num eterno presente. Tanto é assim que ele não usa mais relógio, ele não usa mais calendário. Por quê? Porque tanto o relógio quanto o calendário são marcações que de certo modo tiram a gente desse presente eterno no qual está inserido aqui esse personagem.
Então a gente fica sabendo de tudo isso sobre o Hans Castorp e a gente fica sabendo que o Settembrini, depois de todas essas altercações que ele teve com o Nafta, ele foi ficando cada vez mais doente por conta ali da morte do Nafta e também por conta das preocupações que chegavam ali por conta da articulação da guerra, de todas aquelas notícias cada vez piores sobre esse conflito que estava crescendo lá na planície. Tudo isso acabou, de certo modo, afetando muito gravemente o Settembrini, que não chega a morrer, mas ainda assim é um fim bem triste dele também. A despedida do Settembrini para com o Hans Castorp é uma cena que é bem triste dentro do conjunto aqui do romance. Esse tempo histórico, então, que é um tempo histórico marcado pela guerra, ele vai se impor à narrativa e ele vai surgir ali, né, com a analogia desse trovão, como elemento que vai, de certo modo, despertar esses personagens de todo aquele marasmo em que eles estavam, né? De todo esse alinhamento no qual eles estavam inseridos quando eles estavam ali no Berghof. Então, a partir do momento em que nós temos essa ideia de que o tempo histórico despertou essas pessoas, isso significa que antes elas estavam dormindo. E é justamente por conta disso que que elas estavam totalmente alheias ao mundo lá embaixo. E é nesse momento que a gente tem a abertura para uma interpretação de que tudo isso aqui foi um sonho. E pensando nisso tudo como um sonho, nós temos dois dados importantes. O primeiro que é a diferença entre o tempo do sonho e o tempo do sonhado, que não é porque se passaram 7 anos aqui no sonho que o Hans Castorp passou 7 anos dormindo, mas também nós temos outro dado importante que diz respeito àquela médium lá que apareceu antes. Por quê? Pensar nisso, em todas essas aventuras aqui como um sonho, implica em dizer que aquela médium, ela não se comunicava com os mortos, ela se comunicava com as pessoas que estavam acordadas fora daquele ambiente ali do pessoal do sanatório. Então, o mundo dos mortos, na verdade, é o mundo das pessoas que não estão dormindo, das pessoas que atingiram a consciência plena sobre o que está acontecendo, tanto com elas mesmas, quanto com o ambiente ao seu redor, que é metaforizado por esse tempo histórico aqui, que é o tempo da guerra, enfim. Então, esses pacientes, eles vivem em um tal estado de alienação que é como se eles estivessem dormindo por todo esse tempo. E daí, como eu disse para vocês, você tem ali a divisão entre o tempo desse sonho e o tempo que eles levaram para sonhar tudo isso. Que eles, ou que o Hans Castorp levou para sonhar tudo isso. Não que eu defenda essa leitura, mas ainda assim é uma leitura bem possível por conta dessa analogia que é feita aqui entre a guerra e esse trovão que desperta essas pessoas e as chama de volta ao mundo, saindo daquela letargia na qual elas estavam inseridas. E daí, nesse momento, eu gostaria de recordar algumas divisões que eu fiz há alguns vídeos atrás, que é naquelas várias temporalidades, né? Nesse momento, então, o tempo da narrativa e o tempo da narração, eles são invadidos pelo tempo do sonho e pelo tempo de sonhado, quando a gente pensa nessa nova proposta aqui que eu apresentei para vocês, mas também pelo tempo histórico, quando a gente pensa na emergência da guerra, e mesmo pelo tempo mítico, quando a gente lembra que, apesar de não haver uma demarcação precisa do tempo cronológico, sempre era dito mais ou menos o seguinte: já fazia tantos invernos que o Hans Castorp estava ali, ele já tinha visto tantos verões desde que ele chegou no sanatório, esse tipo de coisa. Então esse tempo da estação remete a todo aquele tempo mítico que também estava presente lá no propósito, que é aquele capítulo de 2 páginas aqui no início do romance. Então veja que o que eu sugiro que você faça é que, terminou de ler o livro, volta no propósito para poder, se você não fez isso assim que terminou, faça isso agora, porque eu tenho certeza que o propósito vai ser ressignificado quando você voltar a ele ao término da leitura. Mas enfim, esse tempo mítico que ele vai evocar lá no propósito, que vai aparecer aqui, é esse tempo desse presente eterno. Por quê? O tempo do mito é aquele tempo que, apesar de ter acontecido no passado, ele pode ser retomado no presente da mesma forma como ele aconteceu antes. Então,
O tempo do mito é o tempo da lenda, é o tempo de algumas religiões que não se relacionam muito, por exemplo, sei lá, com o cristianismo e correlatos. Mas enfim, o tempo do mito é esse tempo em que ele pode acontecer a qualquer momento da história. E isso, de certo modo, vai aparecer aqui em várias das discussões aqui desse presente eterno, né? Que vão ser postas aqui pelo Thomas Mann, eu ia falar pelo Hans Castorp, pelo Thomas Mann ao longo desse seu romance. Mas vamos apenas recapitular algumas das coisas que eu disse ao longo de todo esse projeto. Durante todo o projeto, o que eu tentei fazer foi defender que esse romance é um romance sobre o tempo, que é um romance sobre a doença e que é um romance de formação. Pensando nesse romance enquanto um romance sobre o tempo, nós temos lá nos primeiros capítulos a ideia de que o tempo do narrar é maior do que o tempo do narrado, porque ele vai contar poucos dias da vida do Hans Castorp ali no sanatório em muitas páginas. Aí, a partir do capítulo intitulado Sopa Eterna, lá que eu comentei no vídeo anterior a esse, nós temos aquela primeira grande digressão sobre o tempo, que vai ocupar um número grande de páginas. E, a partir do momento em que o Hans Castorp passa de visitante a paciente, né, de visitante a morador ali do Berghof, a relação temporal ela vai se inverter. Então, o tempo do narrar é menor do que o tempo do narrado, porque o narrador ele vai contar muitos dias e muitas semanas ali da vida do Hans Castorp em um número menor de páginas do que havia acontecido antes. E daí quando a gente pensa nos capítulos subsequentes, a partir do momento em que o Hans Castorp se tornou um paciente e deixou de ser visitante, nós temos a ideia de que esses capítulos eles vão ficando cada vez maiores e essas marcações objetivas do tempo elas vão aparecendo de maneira cada vez mais escassa. O que, de certo modo, vai criar todo um efeito de suspensão temporal, de modo que nem o leitor e nem o Hans Castorp saibam precisar exatamente a quanto tempo o personagem chegou ali, até que chega o trovão e tira tanto esses personagens quanto o próprio leitor de toda essa letargia na qual nós estávamos inseridos. Muito bem, isso pensando no romance enquanto um romance sobre o tempo, né? Enquanto um Zeitroman. Pensando nesse romance enquanto um Bildungsroman, né? Que é um romance de formação, nós temos todo aquele processo de autodescoberta do personagem que na montanha tem acesso a um conhecimento iniciático e quase alquímico mesmo. E daí, novamente, vamos nos lembrar aqui da presença do número 7 com uma certa recorrência dentro do romance. Então, nós temos desde aquela introdução em que a gente conhece Hans e começa a perceber que a sua capacidade de se adaptar à sua vida burguesa lá na planície, ela não existia. Ele não era capaz de se adaptar àquela vida, portanto, ele era uma pessoa apartada daquela condição na qual ele estava inserido. Depois nós temos o início desse desenvolvimento dele, né, desse aprendizado dele, que é o momento em que ele descobre essa sua veia artística e essa sua veia filosófica, o que o torna ainda mais apartado daquela realidade da planície e o que aproxima esse personagem ainda mais daquela vida que ele passa a levar ali na montanha. Nós temos todo aquele período do desenvolvimento dele, que é um desenvolvimento moral, um desenvolvimento psíquico, um desenvolvimento filosófico por qual passa aqui esse personagem com a ajuda daqueles seus preceptores, seja ele o Setembrini, seja lá o malogrado Nafta, coitado. Depois nós acompanhamos ali um momento de amadurecimento desse personagem enquanto ali um personagem de romance de formação, que é o momento em que ele percebe no capítulo intitulado Neve, daí a importância do capítulo para o romance, que é o momento em que o Hans Castorp percebe que toda aquela rusga filosófica e pedagógica entre seus preceptores, na verdade, eles não representam uma oposição real, mas sim que eles são dois lados de uma mesma moeda. E a partir desse amadurecimento nós chegamos ao processo de conclusão de toda essa aprendizagem, que é quando o Hans Castorp vai desenvolver um pensamento próprio que se baseia tanto ali nesses diálogos filosóficos que ele vai tendo com esses seus preceptores, mas também
com o seu contato lá com o tal do Peppercorn, que tem uma pegada muito mais terrena do que o NAFTA e do que o Setembrine. E daí nós temos finalmente um momento de reinício, que é quando o Hans Castorp, imbuindo de toda essa filosofia própria, ele vai, e obedecendo ali a uma demanda social histórica, deixa para trás então esses seus fantasmas, desses seus preceptores, e segue a vida própria. E assim, eu já estava quase me esquecendo de falar nisso, né? Mas tá, desperto então desse trovão, né? Que vai acordar todo mundo ali no sanatório. O Hans Castorp acaba indo então, voltando à planície para poder servir ali no exército. E as últimas 5 ou 6 páginas do livro, a gente vai acompanhando ele ali nessa sua performance dentro do campo de batalha e de como que ele certamente vai seguir com a vida depois de toda aquela sua experiência no Berghof. Mas enfim, falamos então do romance enquanto um romance sobre o tempo, enquanto um romance de formação, mas como eu defendi em alguns vídeos aqui, defendo nesse também, esse também é um romance sobre a doença. E essa doença, ela não é uma doença, é claro, ela é uma doença física quando a gente pensa na presença aqui da tuberculose e dessas outras patologias que vão aparecendo. Ela é uma doença filosófica quando a gente pensa na necessidade do aprendizado por meio daqueles embates entre NAFTA e Setembrine. Ela é uma doença espiritual quando a gente pensa no tédio e na letargia em que viviam aquelas personagens. Ela é uma doença moral quando a gente pensa no alinhamento em que se recolhem esses pacientes, que é fruto também dessa letargia em que eles viviam, mas também é uma doença, e daí para mim essa é a grande questão do romance, mas também é uma doença social, política e histórica quando a gente pensa na emergência da guerra enquanto o resultado do adoecimento da Europa e que vai apontar para a dissolução dos Estados europeus, que representaria ali, né, a morte desse organismo que é a tal da Europa. Mas enfim, gente, eu não sei para vocês, mas essa foi assim uma experiência das mais maravilhosas que esse canal já me proporcionou. Essa ideia de ler esse livro conjuntamente. Eu não fazia ideia de, evidentemente, esse ano eu já havia, enfim, feito lá a leitura coletiva do Crime e Castigo e a leitura coletiva do Ana Karenina, mas ainda assim eu acho que lendo A Montanha Mágica é que eu tive a percepção total de como é importante a gente ler as coisas juntos. Então, justamente por conta disso, eu pretendo sim fazer outros projetos de leitura coletiva aqui no canal, não se preocupem. O ano que vem está aí para que a gente possa se articular e se preparar bem para poder, enfim, pensar em tudo isso. E daí, pensando nisso, eu não poderia deixar de encerrar esse vídeo agradecendo a todas e todos pela participação nesse projeto e pela paciência, tanto em esperar, né, pelos vídeos que ficaram ali atrasados ao longo do projeto, mas também pela paciência em assistir vídeos de quase 1 hora cada um, né, enfim, é preciso ter uma paciência que eu particularmente não sei se teria, então agradeço muito pela paciência de vocês e agradeço muito pela participação de todo mundo, enfim, que comentou sempre, que conversava comigo pelas redes sociais aí da vida, né, sobre o romance. Enfim, muito obrigado a todo mundo. Espero ver a todo mundo ainda nos próximos vídeos e nas próximas leituras. Foi um prazer inenarrável, né, dividir esse livro com vocês. E espero do fundo do coração que vocês tenham aproveitado essa leitura tanto quanto eu, porque eu espero de verdade ter conseguido contribuir um pouquinho para a leitura de vocês, tanto quanto vocês contribuíram para a minha. Enfim, é isso, vemo-nos em breve. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!